Fala pessoal, tudo bem? Matheus Araújo aqui mais uma vez. E hoje eu queria falar com vocês sobre história. Vocês sabem que aqui eu comento tudo que eu gosto, tudo que eu estudo, tudo que eu acompanho e tudo mais. Tipo, livros, jogos, história, política, enfim. Tem o meu site também, que é mateusaraújo.me, e lá também eu faço muitos artigos. E eu escrevo bastante artigo lá e eu publico lá. Então tem muita coisa que tem lá que só sai no site e não sai nem pro meu podcast, para nenhum outro lugar, só sai lá no site. Se você não conhece, me acompanha lá no site que você vai gostar bastante. A participação do Conde Dan na Guerra do Paraguai. Eu gosto muito da história do Brasil, principalmente do Brasil Império ali e tudo mais. Eu estava lendo um livro recentemente e eu gostei muito dos, do detalhe, dos detalhes que aconteceu ali na Guerra do Paraguai em relação ao Conde Dan, certo? Então eu queria falar aqui mais ou menos a participação ali do Conde Dan. Se você já conhece a história do Brasil, você já conhece de quem eu estou falando, o Conde Dan e tudo mais. Mas se você não conhece, para resumir assim, mais ou menos, a história do Conde Dan, ele foi ele se casou com a princesa Isabel, ele era genro do Dom Pedro II. No terceiro reinado, a gente teria, se tivesse o terceiro reinado, a gente teria a princesa Isabel e o Conde Dan. Então, o Conde Dan era o marido da princesa Isabel. Mas para contextualizar aqui primeiro sobre a Guerra do Paraguai, ela teve início em dezembro de 1864 e ela foi o maior conflito da América do Sul registrado. A guerra foi o maior conflito que a gente teve no território sul-americano já registrado. E na data que ocorreu o início da Guerra do Paraguai, o Conde Dan ele não escondeu a sua vontade de participar da Guerra do Paraguai. Ele não escondeu do imperador Dom Pedro II. Ele deixou muito claro que ele queria participar. Porém, ele não estava no Brasil, ele não estava aqui na região sul-americana, ele estava na Europa. Mas era o desejo dele de vir para o Brasil para ir para o fronte da guerra. Até porque o imperador, o imperador fez do próprio Conde Dan um marechal do exército brasileiro. Então era natural que assim que ele viesse, retornasse para o Brasil, ele fosse para o fronte. Isso era algo natural. Mas não era algo muito fácil assim para o imperador. O imperador ele ficava se questionando como é que ele indicaria o Conde Dan, marechal do exército e marido da princesa Isabel, se não para o cargo de comandante em chefe. Comandante em chefe era o comandante geral assim, do exército. E a segunda questão também era se ele nomeasse ele como comandante em chefe, se os outros generais ali do exército, como é que eles iam agir, né? De acordo com a escolha do imperador. E a terceira questão também, que ele ficava questionando e tudo mais, era em relação à nacionalidade do Conde Dan. O Conde Dan, ele nasceu na França, então ele não era brasileiro, abre aspas assim, né? O imperador pensava, como vou nomear o Conde Dan sem ferir o amor próprio dos militares brasileiros, né? Como isso pode acontecer? Então a ida do Conde Dan para a guerra era necessidade por dois motivos. A vocação, né? Como eu acabei de falar, ele tinha realmente, assim que ele retornasse, ele já tinha vocação para funções militares, e ele era o príncipe consorte do Brasil. Era dever dele lutar pelo país. A irmã do Pedro II, juntamente com o príncipe de Joinville, eles pressionaram muito o Dom Pedro II, enviaram diversas cartas para o imperador, dizendo que precisava imediatamente enviar o Conde Dan para o fronte. Porém, o Conde Dan, ele ouviu da própria boca do imperador que o Marquês, até então Marquês, mas muito conhecido como Duque de Caxias,
naquela época ele era marquês, o então Marquês de Caxias, o Conde Dan ouviu isso do próprio imperador, que o Marquês de Caxias seria o comandante das forças de operação no local. E o Conde sabia muito bem que a importância do Caxias, e eu concordo disso, a importância do Caxias para a monarquia, para o imperador e para a monarquia. Então, sendo assim, não teria muitas chances assim de ficar no lugar do Caxias. O Conde Dan, até aquele momento, ele fica sabendo que um irmão se casaria, então ele programa uma viagem, até então nada planejado, e ele planeja essa viagem por conta do irmão estar se casando. Quando ele estava decidido a ir, surge o Dom Pedro II e ele surpreende o Conde Dan. O Dom Pedro II convida o Conde Dan ao Palácio de São Cristóvão para um jantar informal. O imperador então chamou ele de lado assim, e falou: por favor, Conde Dan, não viajem, não saia do Brasil. Então o Conde Dan fica ciente disso naquele momento. O imperador fala para ele não sair do Brasil, que não é para ele viajar. Por quê? Porque a guerra ainda não tinha acabado e ele poderia, uma hora ou outra, precisar do Conde Dan. Então o Conde Dan ele não levou aquilo muito a sério, assim. Ele ficou muito descrente. Porém, o imperador ele acrescentou dizendo que para substituir o Caxias, inclusive, o Conde Dan já ficou mais atento, assim, falou: poxa, para substituir o Caxias, então eu acho que vale a pena esperar um pouco e deixar a viagem para mais para frente. Isso tudo faz parte de um plano do Dom Pedro II. O Dom Pedro II ele era muito inteligente, ele era muito... Ele sabia aquela questão que eu falei lá atrás dos generais, da figura do Conde Dan, que não estava indo tão bem na sociedade brasileira no momento. Os militares também poderiam ir contra a indicação do Conde Dan como chefe do comando do exército. Então, Dom Pedro II ele precisava fazer um plano. Então, depois dessa conversa, em 1869, o Caxias ele escreve pro imperador anunciando a conquista triunfante da cidade de Assunção, capital do Paraguai, em uma batalha que ficou conhecida como Desembrada. Ali foi o limite para o Caxias. A cidade ela foi conquistada, mas Solano Lopes não foi capturado e ele ainda estava solto, foragido, estava fugindo. Ele deixava as suas tropas, e vale destacar aqui também, eu falei da tropa aqui do Lopes, saindo um pouco do contexto aqui, não do contexto, mas da linha do tempo que eu estou querendo fazer aqui para vocês. As tropas, o exército paraguaio, ele era feito de homens e tudo mais, era a maioria e tudo bem. Isso já é nítido e tudo mais. Porém, quando o exército paraguaio começa a ter baixas, muitas baixas, e o Brasil já está muito avançado, ele pega crianças de 12, 13, 14, crianças mesmo, pega uma arma e coloca na mão das crianças e manda as crianças pro front. Então, o exército brasileiro, ele teve que enfrentar crianças, teve que matar crianças paraguaias por legítima defesa, tinha que se defender, as crianças estavam atirando. Então o Solano Lopes, o ditador Solano Lopes, muita gente ainda insiste em chamar ele de presidente Solano Lopes e tudo mais. Inclusive, eu acho que no Paraguai o Solano Lopes não é visto como um ditador até os dias de hoje. Mas eu não falo mal não, porque aqui no Brasil a gente também tem essa mania de ter falsos heróis e tudo mais, que a gente tem e ninguém questiona. Só você estudando a fundo mesmo que você vê que não é todo mundo assim que realmente é herói na história. Então, só dando esse parênteses aí
na questão das tropas do Paraguai. Mas sejamos sinceros, lembra do plano que eu tinha falado, o plano do Dom Pedro II e tudo mais, para repor a figura do Conde Dan para a sociedade, para os militares e tudo mais? É meio estranho, tipo, você chega em Assunção, você toma conta de Assunção e você para por ali, Caxias parou por ali e falou que, tipo, não queria, não importava capturar e matar o Solano Lopes. Mas é estranho, não é? É estranho você, tipo, chega no grande finale e o Caxias ali se recusa a participar, a capturar o Solano Lopes, né? E além disso, o Guilherme Xavier de Souza, que era o substituto imediato do Caxias, ele era o substituto ali, o Caxias saiu de lado, e também logo depois do Caxias vinha o Guilherme Xavier de Souza. Ele também recusou a substituir o Caxias. O Caxias saindo do comando, entraria o Guilherme. Também é muito estranho isso, certo? Porque pode ser visto como traidor da pátria. Você é colocado para substituir alguém e você se recusa. Isso é crime. É praticamente um crime de guerra. Plano de Dom Pedro II, ainda nessas aspas aí do plano de Dom Pedro II, antes da guerra, o Dom Pedro II ajudou o Caxias a continuar no comando por conta de uma crise que ocorreu entre os liberais da época do Brasil Império, colocando até mesmo o trono em risco. Por conta disso, o Caxias ele não abandonou o imperador. Todas essas cenas que eu acabei de falar aqui, tudo isso que ocorreu, elas já estavam ensaiadas, tudo minimamente calculado, tudo combinado. E olha que coisa, após o Caxias sair do fronte e retornar para o Rio, para a corte, o Dom Pedro II condecorou, deu um título para ele, o título de Duque. Ele era o único brasileiro que tinha esse título concedido durante todo o período monárquico brasileiro. A partir daquele momento, ele foi condecorado intitulado ali pelo imperador Dom Pedro II como Duque. O ato de Caxias não custou muito barato, assim, vamos dizer, porque o ato dele foi questionado por pessoas próximas do imperador Dom Pedro II e também pela própria imprensa que cobria todo aquele conflito que estava acontecendo entre a Tríplice Aliança e o Exército Paraguaio. Depois desse acontecimento, ele pega, o Dom Pedro II pega uma carta, escreve uma carta, envia para Petrópolis. Para quem? Para o Conde Dan. Então o Conde Dan ele está em Petrópolis, ele recebe a carta do Dom Pedro II, e o Conde Dan lá em Petrópolis ele já está ciente do que está ocorrendo. Ele aceita o pedido euforicamente do Dom Pedro II. Dom Pedro II, nessa carta, estava convocando o Conde não para a guerra, mas para uma reunião no palácio. O Conde Dan já está sabendo de tudo. Ele parte euforicamente para o palácio para falar com o Dom Pedro II. E ao chegar lá, o Dom Pedro II, o que ele faz? Ele encaminha o Conde Dan para o fronte da Guerra do Paraguai. A gente pode pensar que Dom Pedro II ele fez muito esforço para manter isso tudo em sigilo. Como eu falei lá atrás, ele não podia nem contar com a própria irmã. A irmã estava fazendo muita pressão, o príncipe de Joinville também. Então ele tinha pessoas ali ao redor dele no Palácio de São Cristóvão, só que ele não estava... Ele estava se esforçando muito para não poder explanar isso, né? O Caxias ele foi recebido no palácio, ele recebeu a medalha de campanha e o Dom Pedro II pediu para Dona Teresa, a imperatriz, colocar a medalha no Caxias. Não foi o Dom Pedro II. Dom Pedro II pediu para Dona Teresa Cristina. Fica bem claro ali que toda essa mudança que o Dom Pedro II fez ali no comando
Foi tudo estrategicamente pensado, com o intuito de realçar a figura do Conde Dan, com o intuito de amenizar a imagem do Conde Dan na sociedade e na ala também dos militares, dos próprios militares, que viam ele como não brasileiro, por não ter nascido no Brasil e tudo mais. Então essa mudança estratégica do Dom Pedro II fez com que o objetivo fosse esse, transformar o Conde Dan num herói brasileiro de fato. Ele é revestido como um símbolo, um símbolo de importância que colocou o fim da Guerra do Paraguai. Então, após a renúncia do Caxias, o Solano Lopes ele teve uma trégua. Ele teve uma trégua ali no conflito, que deu mais ainda uma margem de tempo para ele conseguir continuar sendo foragido. E não durou muito, acho que foram por volta de 460 dias que ele ainda se manteve foragido, até que o Conde Dan chegasse no fronte. A Batalha de Cerro Corá, em 1870, foi quando ocorreu realmente o fim da Guerra do Paraguai. Foi quando as tropas brasileiras cercaram ali o Solano Lopes. Ele tentou reagir e um soldado conhecido na época como Chico Diabo pegou a arma e deu um tiro no peito do Solano Lopes. E o Solano Lopes veio a falecer. Até hoje não se tem notícias aonde ele foi enterrado e o corpo e tudo mais. Ninguém sabe, não se sabe isso até hoje. E a notícia, isso foi em 10 de março. E a notícia só chegaria no Brasil no dia 17 de março. E o Conde Dan só chegaria no Brasil no dia 27 de abril. Ou melhor, 29 de abril. Ele chegaria no Brasil no dia 29 de abril. E a chegada do Conde Dan no Brasil foi muito festiva. Inclusive até o André Rebouças ele cita no diário dele. A festa foi indescritível, foi um delírio. Então toda a família imperial desfilou pela Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, até o Palácio de São Cristóvão. O Brasil ali até naquele momento estava todo festivo, a figura do Conde Dan estava brilhante, estava renovada, vamos dizer assim. E eles foram recebendo várias comissões, vários discursos, vários desfiles que estavam ocorrendo ali ao redor deles com a chegada do Conde Dan. O Conde Dan, o novo herói brasileiro ali no momento, ele não fez um papel tão decisivo assim, mas inclusive ele tentou desertar diversas vezes da Guerra do Paraguai. Ele enviou diversas cartas para o imperador pedindo para dar uma trégua e tudo mais. E depois do fim do conflito, ele enviou a carta para o Dom Pedro II pedindo desculpas pelas tentativas de desistir do conflito. E a principal exigência do Conde Dan, e isso mostra que a família imperial ela não era escravagista, ela era contra a escravidão. O principal pedido do Conde Dan ao entregar o poder do Paraguai de volta para os paraguaios que ainda restavam ali, que eram poucos, o Brasil acabou, eu não vou lembrar agora a porcentagem, acabou com acho que 70 ou 75, 80% da população do Paraguai. Então sobrou pouca gente, morreu muitos paraguaios na época do conflito. E o principal pedido do Conde Dan foi acabar com a escravidão no local. Ele libertou todos os escravos que existiam ali no Paraguai. Foi o pedido dele. E ele, conforme estava seguindo a guerra e tudo mais, os conflitos na cidade, ele via os escravos e ele libertava os escravos que estavam ali nas regiões do conflito. Que é uma atitude que mostra um pensamento muito progressista, né, para a época. Até no meu site, já até comentei que o Dom Pedro II ele era muito progressista, né, para o seu tempo. E você pode perceber que todo esse ato de que fosse ao encontro de mudanças, que fosse
debatido ali, enfrentado junto com o ideal de fazendeiros, escravocratas que existiam no momento do Brasil, o imperador queria associar esse pensamento de libertação dos escravos e tudo mais à princesa Isabel e ao Conde Dan. Que esse era o plano do Terceiro Reinado. Era ter um ideal mais abolicionista e tudo mais. Então, aqui eu dei uma resumida mais ou menos assim do Conde Dan, a participação do Conde Dan na Guerra do Paraguai. Mas se você quiser ver o artigo completo, tem lá no meu site, mateusaraújo.me. E eu peço para vocês também, além de acompanhar o meu site, também se seguir as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Tá bom? Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.